Tiroteio perto da Casa Branca atingiu militares americanos. 2 membros da Guarda Nacional foram baleados, um morreu e outro está em estado crítico. As consequências do incidente são enormes. O autor seria um cidadão afegão. Depois disso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está intensificando ainda mais suas políticas anti-imigração. Hoje, vamos dar uma olhada nesse assunto. Vamos conferir agora. Primeiramente, muitos de vocês já devem saber disso através do vídeo de notícias anterior. Perto da Casa Branca, um afegão atirou na Guarda Nacional, causando a morte de um dos 2 soldados. O presidente Donald Trump anunciou pessoalmente a morte do soldado da Guarda Nacional, chamando o incidente de horrível e destacando que o soldado era muito respeitado e admirável. Ele também disse que o outro soldado baleado segue em estado crítico. O presidente Donald Trump enviou esse soldado da Guarda Nacional ao Washington Distrito de Colômbia em agosto, alegando combater o crime. Ele foi baleado de surpresa enquanto patrulhava perto da Casa Branca. O presidente Donald Trump chamou o atirador de monstro e disse que o ato reforça a importância de controlar rigorosamente quem entra e permanece nos Estados Unidos, indicando políticas de imigração ainda mais rígidas. O atirador foi identificado como Ramanullah Hakalau, um homem de 29 anos natural do Afeganistão. No entanto, a identidade dessa pessoa está gerando bastante controvérsia. Afirmam que esse atirador serviu 10 anos no exército afegão e atuou com as Forças Especiais Americanas. Foi confirmado, em especial, que ele colaborou com a CIA. Descobriu-se que ele era membro da Zero Unit, uma organização paramilitar do Afeganistão. A Zero Unit era uma tropa responsável por operações sujas, incluindo crimes de guerra. Claro, ainda não foi revelado qual era o papel do atirador na Zero Unit, mas dizem que ele sofria muito de transtorno de estresse pós-traumático e frequentemente desabafava sobre seu sofrimento com pessoas próximas. Segundo Jeanine Pirro, promotora de Washington Distrito de Colômbia, em 2021, os Estados Unidos da América saíram do Afeganistão e nesse período o governo Joe Biden aprovou sua entrada. Ele teria chegado em setembro de 2021 e conseguido asilo em abril de 2025. O atirador se escondeu em um beco perto da Casa Branca por volta das 14h15 e atacou de surpresa um membro da Guarda Nacional em patrulha. Dizem que ele cometeu o crime usando um revólver Smith & Wesson 357. O atirador também foi baleado e contido no local e atualmente está detido no hospital. Autoridades informam que o atirador é do estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos da América e não de Washington, Distrito de Colômbia. É casado e pai de 5 filhos. Antes do incidente, ele teria dirigido pessoalmente de Washington até Washington, Distrito de Colômbia, atravessando o continente para cometer o crime. O FBI dos Estados Unidos da América considerou o caso terrorismo e iniciou investigação. A busca na casa do atirador já foi concluída. Esse incidente foi usado como justificativa por Teoreompeu. A Suprema Corte Federal já havia emitido uma ordem para não enviar a Guarda Nacional para Washington, Distrito de Colômbia. O presidente Teoreompeu declarou emergência em 11 de agosto devido ao alto índice de crimes em Washington, Distrito de Colômbia, e enviou a Guarda Nacional. A cidade de Washington, Distrito de Colômbia, afirmou que o crime era algo que o governo municipal poderia resolver por conta própria e que não era tão grave, por isso entrou com um pedido de liminar no tribunal e o tribunal concedeu essa liminar. Por causa disso, surgiu a situação em que a Guarda Nacional teve que ser retirada. Mas foi nesse contexto que esse tiroteio aconteceu. O presidente Teoreompeu imediatamente classificou o incidente como um ato de terrorismo e condenou fortemente. Ele também afirmou que isso é um crime contra todo o nosso país e um crime contra a humanidade. O presidente Teoreompeu acrescentou ainda que, como presidente dos Estados Unidos, está firmemente decidido a impor a punição mais severa possível à besta que cometeu esse ato cruel. O presidente Teoreompeu também ordenou ao Departamento de Guerra o envio de 500 membros da Guarda Nacional para proteger Washington, Distrito de Colômbia. Já havia mais de 2.000 membros da Guarda Nacional destacados, e agora foi enviada uma força adicional. O governo Teoreompeu pediu ao Tribunal Federal de Apelações uma ordem de emergência para manter a Guarda Nacional em Washington. Com toda a justificativa a favor do presidente Teoreompeu, o envio extra da Guarda Nacional é quase certo. O presidente Teoreompeu anunciou a suspensão definitiva da imigração de países do terceiro mundo, gerando grande repercussão.
O presidente dos Estados Unidos da América, Theoren Pompeu, disse que a maioria dos 53 milhões de estrangeiros nos Estados Unidos da América vem de países fracassados e que muito dinheiro dos americanos é usado para sustentar essas pessoas e seus filhos. Ele declarou que a imigração é uma das principais causas de disfunções sociais, como altas taxas de criminalidade, falta de moradias e grandes dívidas, e que, para que o sistema americano possa se recuperar completamente, vai interromper permanentemente a imigração de todos os países do terceiro mundo e deportar milhões de pessoas que entraram ilegalmente. O diretor do Serviço de Imigração, Josepeu Edeurro, anunciou que, por ordem presidencial, reavaliará todos os green cards dados a estrangeiros de países preocupantes. Ele não citou esses países preocupantes. O presidente Theoren Pompeu já havia assinado, em junho passado, uma proclamação proibindo a entrada de cidadãos de 12 países, incluindo Irã e Somália, e restringindo parcialmente a entrada de pessoas de 7 países como a Venezuela. Devem ser esses os países citados. O Departamento de Segurança Interna está revisando todos os casos de asilo aprovados sob Biden, após falhas na análise de pedidos em massa, indicando política anti-imigração. A emissão de vistos para africanos também foi suspensa. Proibir permanentemente a imigração de países do terceiro mundo, como quer o presidente Theoren Pompeu, não é algo fácil de fazer legalmente. Proibir a imigração de determinados países é uma questão legislativa estabelecida pela Lei de Nacionalidade e Imigração dos Estados Unidos. Portanto, não é possível decidir uma proibição permanente apenas por ordem executiva. O Congresso pode até proibir a imigração de países hostis, mas dificilmente concordará em barrar a entrada dos países do terceiro mundo, citados pelo presidente Theoren Pompeu. O termo países do terceiro mundo se refere a países que não fazem parte do Ocidente ou do Bloco Oriental. Por exemplo, a Suíça está incluída, assim como a Arábia Saudita, a Finlândia e a Suécia também são consideradas países do terceiro mundo. Assim, é improvável que concordem. Também nunca houve proibição permanente de imigração de um país específico. O presidente pode restringir temporariamente a entrada de cidadãos de certos países por segurança nacional, diplomacia ou segurança pública. Provavelmente o presidente Trump está tentando mirar nisso. Em junho passado, proibiram totalmente a entrada de cidadãos de 12 países, então acho que pode acontecer algo parecido. Também é possível tornar a imigração o mais difícil possível. Isso pode ser feito aumentando drasticamente as taxas de inscrição ou elevando a taxa de rejeição sob o pretexto de segurança nacional. Provavelmente, se fizerem algo, acredito que será dessa forma. Além disso, o presidente Donald Trump declarou, no horário local de 28 de novembro, que suspenderia a validade de todos os documentos oficiais assinados com dispositivo automático pelo ex-presidente Joe Biden durante seu mandato. Os documentos assinados pelo presidente Joe Biden com o dispositivo automático correspondem a 92% de todos os documentos. O presidente dos Estados Unidos pode usar o dispositivo automático de assinatura para assinar documentos quando estiver em viagens ao exterior ou em compromissos inevitáveis. No entanto, o presidente Trump anulou completamente isso. Claro, ele não mencionou especificamente quais ordens executivas e documentos teriam sua eficácia suspensa, nem explicou com base em qual fundamento legal poderia anular esses documentos. No entanto, como esse dispositivo de assinatura automática tem sido amplamente utilizado como prática comum em administrações anteriores dos Estados Unidos, se suspenderem sua eficácia, podem ocorrer fortes repercussões legais e políticas. No futuro, é muito provável que a linha de política dos Estados Unidos se mova claramente em uma direção mais rígida. O governo Trump vai colocar novamente o controle de fronteiras como a principal agenda nacional devido a este incidente. E já dentro da Casa Branca estão sendo discutidas medidas para tornar todos os procedimentos de entrada, incluindo vistos, ainda mais rigorosos. Especialmente para os candidatos vindos do Oriente Médio e do Sul da Ásia, espera-se que a intensidade das verificações de segurança aumente significativamente, e há análises apontando que o período de avaliação para refugiados pode se tornar ainda mais longo do que antes. É provável que aumentem patrulheiros e sistemas de vigilância nas fronteiras. As diretrizes para lidar com tentativas de entrada ilegal podem ser alteradas para serem mais rápidas e firmes. A Agência Federal de Imigração deve ampliar poderes e pode prender e deportar mais pessoas por registros leves ou status migratório irregular. Esse processo pode aumentar o conflito entre governos locais e federal. Cidades como Califórnia e Nova York seguem com políticas de cidade-santuário e caso o governo federal pressione seus orçamentos ou tome medidas legais, o conflito será inevitável. Espera-se um confronto político mais intenso. O Partido Republicano usará o tema da imigração no debate, enquanto o Partido Democrata destacará direitos humanos e confiança nos processos. É provável que a sociedade americana enfrente nova polêmica, acirrando ainda mais o ambiente político.
As comunidades de imigrantes inevitavelmente enfrentarão mais instabilidade. E até mesmo aqueles que estão legalmente no país devem sentir uma pressão significativa devido ao aumento da vigilância e dos procedimentos administrativos. As empresas nos Estados Unidos também estão preocupadas com o aumento da incerteza no processo de contratação de imigrantes qualificados, o que pode dificultar o suprimento de mão de obra. Se a política e a sociedade dos Estados Unidos forem reorganizadas com uma prioridade em medidas suplementares como esta, é grande a possibilidade de que essa direção se consolide. Atualmente, devido ao ataque a tiros nas proximidades da Casa Branca, os Estados Unidos parecem estar pressionando novamente por políticas anti-imigração mais rigorosas. O que vocês acham da situação atual? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado!